Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque tu és Deus. Te glorifico porque somos súditos deste seu reino. Te exalto porque o Senhor é onipotente. Te glorifico porque na nossa pequenez o Senhor achou graça e escolheu-nos para usar. Antes de ministrar nesta tarde aos Gideões, missionários da última hora, ó Deus, eu quero lhe fazer 2 pedidos que tenho feito sempre que tenho tido a oportunidade de pregar. O primeiro pedido é esse: ao redor deste ginásio, ao redor desta cidade, se porventura houver algum demônio maluco, porque só demônio maluco para ficar perto deste povo, que ainda não foi embora, eu dou a eles 5 segundos para desaparecerem de Camboriú, porque se não sumirem serão queimados pelo poder da sua glória. Senhor, eu ainda te faço um outro pedido. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregador da tua palavra, se a tua palavra na minha boca é a verdade, abra a porta do céu sobre nós agora e envia do céu uma comitiva angelical. Eu quero 8 serafins aqui neste lugar, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 do lado de fora entre aqueles que assistem lá, e 4 anjos de fogo na nave deste ginásio, que eles comecem a esparramar brasas de fogo, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Aleluia. Senhor, tu não precisas da minha ajuda para curar, tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. E te peço, me usa para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Querida igreja do Senhor, querido obreiros do Senhor, Reuel, pastor Cizino, pastor Eliel, Deus essa tarde me incumbiu de lhes trazer uma mensagem muito linda, uma mensagem muito profunda. Se você tiver paciência para suportar aqui, eu te prometo que antes deste culto terminar, tu não estarás mais andando, vai estar voando na presença do Todo-Poderoso. Amém? Santos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, no livro do princípio, no livro do começo, exatamente aqui no capítulo de número 8, eu tenho uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais contadas, uma das histórias mais reproduzidas desde que o mundo é mundo e a Bíblia é conhecida. Tenho aqui a história da Arca de Noé. Diga comigo, a Arca de Noé. Não, você pode fazer melhor do que isso. De novo. Acotovela o irmão que está do seu lado, quem sabe ele acorda, e pergunta para ele: tu conhece a Arca de Noé? Diga para ele, então escute que revelação linda. Eu estava um dia desses, bem na verdade isso foi no dia 31 de dezembro do ano passado. Estava de joelhos dobrado na minha igreja, na igreja onde congrego, lá em Orlândia. Meu pastor está por aqui. E esperando o novo ano chegar, faltavam 10 minutos para meia-noite. Eu estava chorando muito, estava muito emotivo, estava muito machucado, dado as lutas, as perseguições. E eu pedi a Deus uma coisa, eu não sei se ele me ouviu, eu acredito que não, porque eu estou sempre lembrando. Eu tenho pedido a ele para ele riscar o ano de 2003 da minha vida, porque 2003 foi um daqueles anos que a gente não quer se lembrar deles, pelo menos para mim. Talvez para os companheiros tenha sido um bom ano, um ano de lutas, um ano de vitórias, mas para mim foi um ano de muita tribulação. E enquanto eu orava, eu recebi do Senhor uma palavra profética, uma palavra linda. O Senhor disse: filho, se 2003 foi ruim, se prepare para 2004, porque 2004 será o ano da restituição da minha glória para a igreja e para todos aqueles que estiverem envolvidos na crença de que Deus ainda é Deus. Dada esta palavra, o Senhor me levou a meditar um pouquinho no livro de Gênesis, aqui no capítulo 8. E o Senhor me deu a seguinte explicação: filho, qual é a sua pior luta, a sua maior luta? Eu disse: Senhor, a minha maior luta não é contra os demônios,
Porque os demônios são inimigos declarados. E são declarados e sabem que por mais poder que tenham, eles não podem com a minha vida nem com a tua. Porque se eles têm poder, aquele que está em nós tem todo o poder. Então eu falei: Senhor, o meu pior inimigo não é o demônio. O Senhor disse: quem é o teu pior inimigo? Eu falei: Senhor, é triste dizer, mas os meus piores inimigos estão dentro da casa onde eu congrego. Sentam no meu lado nos púlpitos por onde prego. São pessoas que dizem ser salvas, que dizem que vão para o mesmo céu que eu, mas que não gostam de ver o nosso sucesso. E o Senhor disse: qual é o seu desejo? Mas eu falei: Senhor, eu queria ir para o meio do mato, abandonar tudo e aguardar a sua volta. E o Senhor disse para mim: então leia Gênesis 8 e você vai entender porque é que você não pode sair de dentro da minha casa. A minha casa não é perfeita, o Senhor disse para mim. A minha casa é muito parecida com a Arca de Noé. Vamos falar, a Arca de Noé, quando fora construída de uma forma gigantesca e muito poderosa. Dentro daquela arca haviam 8 seres humanos: Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Junto com eles, dentro daquela arca, todos os animais que haviam na terra na época foram para dentro daquela arca de pares, de 2 em 2. Segundo alguns estudos, pelo menos 4.000 pares de animais estavam dentro daquela arca. Então eu quero que você entenda que havia ali pelo menos 8.000 animais, cada um dentro do seu pórtico, cada um dentro da sua jaula, cada um preso à sua cela. E esses 8 seres humanos que estavam ali tinham uma incumbência muito grande. Não bastava ser salvos, eles estavam salvos, é claro, do mundo, do terror do lado de fora da arca, mas eles tinham uma incumbência. Eles tinham que fazer aquela arca funcionar. E para fazer a arca funcionar, eles tinham que se dividir. Cada pessoa daquela tinha incumbência de cuidar de pelo menos 1.000 animais. Eles tinham que dar comida para os animais, tinham que dar água para os animais. Os animais faziam todas as suas necessidades dentro daquela arca. Aquela arca só tinha uma portinha aberta, que na realidade não era porta, era uma janela em cima. Então os animais, eles faziam suas necessidades fisiológicas dentro daquela arca. Eles defecavam, eles urinavam. A urina ainda era absorvida pela madeira, mas e o que fazer com os excrementos? Eles tinham que se dividir, pegar aqueles excrementos, subirem aos pórticos, subirem os andares daquela arca, irem até aquela janelinha e jogarem para fora toda aquela sujeira todos os dias. Se não fizessem isso, eles teriam quase 1 tonelada de excrementos por dia. Eles não ficaram naquela arca uma semana, um mês, eles ficaram 1 ano a fio dentro daquele lugar. Então o Senhor começou a dizer para mim: Marco, você acha que a vida dentro daquela arca era fácil? Era fácil a vida lá dentro. Eles estavam salvos, mas havia um preço para aquela salvação. Eles tinham uma tarefa lá dentro, tinham que cuidar dos animais, tinham que dar água para eles. Eu calculei pelo trabalho de uma pessoa que trabalha no zoológico e cheguei à seguinte conclusão: para se cuidar de 1.000 animais é necessário pelo menos 16 horas de trabalho braçal ininterruptamente. Eles trabalhavam por 16 horas lá dentro, e não bastasse o estresse do trabalho, em ter que cuidar de tudo aquilo, eles tinham que suportar algumas crises existenciais. Por exemplo, imagine você, meu amado irmão, ficar com a sua sogra 1 ano a fio, trancado dentro de um lugar, sem poder sair de perto da velha. Imagine como é que seria. Você ri, mas é verdade. Imagine você suportar aquela sua irmã chata 1 ano a fio, dentro de um lugar, você não podia ter uma pracinha para ir para arejar a cabeça. Imagine você aguentar o seu cunhado, a sua cunhada. Não era brincadeira. Eu tenho certeza que havia dias dentro daquela arca que um olhava para o outro e Noé tinha que separar eles, porque eles queriam brigar. Tenho certeza que às vezes eles subiam em cima daquela arca, iam lá naquela janelinha, faziam fila porque queriam pular lá de dentro para fora. Mas quando abriam a janela, olhavam para fora, e o que é que eles viam lá fora? Eles viam um mundo corrompido, um mundo morto, carne em estado de putrefação boiando em cima das águas, animais, amigos que outrora não acreditaram na fé deles, bebês simplesmente boiando em cima daquelas águas. Eles viam que o mundo era um terror. E aí então tenho certeza que eles faziam isso: entravam para dentro da arca, fechavam aquela portinha, iam para um canto, dobravam o joelho, colocavam a testa no chão e diziam assim: Deus, muito obrigado por ter me arrumado um lugarzinho dentro dessa arca. Muito obrigado por ter me escolhido para estar aqui dentro. Poderia ter sido outra pessoa, mas o Senhor escolheu a mim para estar aqui. Quando Deus me revelou isso, eu dei um salto, falei língua estranha, bati no meu peito e eu disse uma palavra para Satanás, que eu vou pedir para você falar aqui também. Eu disse: Satanás, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. É daqui para o céu. Se alguém vai beijar a lona, é você, seu infeliz. Eu quero que você agora levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão, por gentileza, com carinho, faça isso, pastor, faça isso, agarre o irmão com carinho, fecha a mão no ombro dele. Agora tira ele do lugar. Isso encrenca com ele até ele ficar irritado. Diga para ele: escute aqui, cidadão. Diga para ele: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é daqui para o céu.
Aleluia, aleluia, amém, queridos. Vamos entrar agora no teor da palavra que eu quero pregar. Gênesis capítulo 8. Nós temos uma das mensagens mais poderosas da Bíblia Sagrada. Nós temos aqui neste texto um fato, uma história marcante. Nós temos neste texto um homem soltando por 3 vezes uma pombinha. Diga comigo, uma pombinha por 3 vezes solta. Diga, não eram 3 pombinhas, eram uma pombinha soltas por 3 vezes. Aprendeu? Levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Agora permita-me lhe falar sobre isto aqui. Esta pombinha fora solta por 3 vezes. A mensagem que o Senhor me deu para esta tarde é essa: quanto vale uma amizade? Quanto você pagaria para ser amigo de alguém? A amizade é uma coisa muito cara. Eu não estou falando de coleguismo, não estou falando de ser conhecido, eu estou falando de amizade. Aquilo que não se compra com ouro, que não se compra com prata, que não se adquire da noite para o dia, que são anos a fio para ser construído. Quanto vale uma amizade? Pastor, o que tem a ver a amizade com essa história? Eu já vou lhe contar. Quando eu olho para este texto aqui, eu vejo a ânsia do céu, eu vejo o desejo da Santa Trindade lá em cima. Depois que perdeu o elo de ligação com a raça humana, o Senhor querendo ser amigo novamente do ser humano. Deus não escolheu o ser humano para ser apenas seu escravo, para ser apenas seu servo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, mas sim de meus amigos. Nós não somos simplesmente uma raça especial, nós somos amigos do Todo-Poderoso que está lá em cima no céu. O problema da minha geração é que alguns não acreditam que tem amizade no céu, mas você tem. O seu nome está escrito lá, o seu endereço está escrito lá. Tudo que você pedir, se estiveres ligado nele em forma de uma amizade tremenda, lhe será concedido nessa tarde. Faça a prova e você verá. Eu vejo aqui então, nessas 3 voos desta única pombinha, o desejo de Deus em resgatar a amizade com o ser humano. Quando eu vejo Noé soltando a pombinha pela primeira vez, a Bíblia diz que ela, tendo saído, não encontrando um lugar para pousar, regressou para dentro da arca. Na segunda vez ele solta a pombinha e ela sai e volta para dentro da arca, trazendo no bico um raminho de oliveira. Na terceira vez que a pombinha é solta, ela não retorna mais para dentro da arca. Deixa-me lhe contar uma das histórias mais lindas que você já ouviu. Deus está sentado no céu, sendo adorado por anjos que lá em cima glorificam o seu nome. A terra está um caos. O ser humano não é mais seu amigo, pastor Arlindo Teodoro. O ser humano não tem mais intimidade com ele. Então o que é que o Pai faz? No seu amor tremendo, porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer é amar. Ninguém ama como Deus. Deus é mestre em amor. Talvez se você acha que William Shakespeare é que entendia de amor, você não conhece o Jeová que está sentado lá em cima no céu. Ele é apaixonado por você, querido. E Deus apaixonado sabe o que ele faz, Reuel? Ele tenta resgatar a humanidade. Então nas primeiras 5 dispensações da Bíblia Sagrada, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, o Senhor saía do céu e vinha para a terra procurando um lugar para pousar, pastor Djalma, procurando um coração para reclinar sobre ele, pastor Nerildo. E lá vem o Senhor, e sabe como é que ele fazia, Nando? Ele fazia de uma forma bela, de uma forma poética. O Senhor queria impressionar, assim como nós, quando queremos ganhar um emprego, quando queremos conseguir uma amizade, a gente coloca a melhor roupa, a gente passa o melhor perfume, a gente fala a melhor palavra que tem. Não foi assim que você fez para conquistar a sua namorada? Mandou para ela um versinho mais bonito que você tinha na mente? Pois bem, o que é que o ser humano tenta fazer quando vai procurar um emprego por aí? Ele tenta impressionar. Diga comigo, impressionar. Não, grita, impressionar. Era isso que Deus queria fazer. E sabe como é que ele faz para tentar impressionar? Ele vem à terra, mas ele vem no seu potentado. Pastor Genésio, ele vem como monarca. Ele senta nas asas de um querubim e vem falar com o homem. Ele vem em cima da nuvem, ele vem no poder da glória. Quando ele chega na terra, relâmpagos e trovões. Deus pensava que com isso ele ia conseguir impressionar a raça humana. Ele ia conseguir fazer com que o homem viesse ser amigo dele. Porque quem é que não quer ser amigo de um poderoso? Você nunca
vai ver uma pessoa interessante, importante, abraçar um pé rapado por aí. Você vai ver sempre do lado de uma pessoa importante. Pode ver que até mesmo entre nós aqui que somos pregadores e cantores há um tratamento diferente. Quando chega um irmãozinho que é anônimo, alguns de nós nem atenção dá para eles. Mas quando chegou o doutor fulano de tal, quando chegou o pastor fulano de tal, o tratamento é diferenciado. Por isso eu abro um parênteses para dizer aos meus amigos que aqui estão e ficam aí com um ponto de interrogação para perguntando: o que é que esse menino tem na vida, que a agenda dele é tão concorrida? E por misericórdia de Deus, esse é o 6º ano consecutivo aqui. Eu vou te dizer, eu tenho plena consciência de que não sou um bom pregador, não sou o melhor pregador, porque tem gente que prega infinitamente mais do que eu. Também sei que não é pela beleza, porque se beleza fosse colocada na questão da salvação, eu nunca teria sido salvo. Vou te dizer qual é o segredo. Eu, quando vejo esses crentes, eu me apaixono por eles. Sou sempre o último a sair da festa. Eu abraço eles. Eu sei que eu saio dali cheirando o CC deles. Não tem problema. Essa é a noiva do Cordeiro. Quem quer sucesso tem que amar este povo. Aleluia. Deus vem tentar impressionar pastor Júlio, e ele começa na dispensação da inocência. Ele faz um aparato divino lá em Gênesis que Adão fica embasbacado por ele, mas Adão não conseguiu ser amigo fiel do Senhor. Na dispensação da consciência, Deus tentou com o coração de Abel, mas vem o infortunado do Caim e mata o irmão dele. Saímos da dispensação da inocência, entramos na dispensação da inocência, da consciência do governo humano. Na dispensação do governo humano, o Senhor tentou pousar no coração dos homens, mas os homens só sabiam casar, dar-se em casamento, construir torres, construir coisas que podiam ir contra a lei de Deus. Matavam, roubavam, eram terríveis na área imoral, eram completamente imorais, e o Senhor não podia pactuar com isso. Deus não tinha amizade no governo humano, Paulo André. Chegamos agora na dispensação dos patriarcas. O Senhor encontra na Ur dos caldeus, na Ur pagã, da Babilônia antiga. O Senhor encontra lá na Mesopotâmia um camarada que, quando olhava para os ídolos de parede, não amava eles. Ele batia no pé e dizia: deve ter um Deus maior do que esse. E o Senhor o encontrou, e os dois saíram juntos de mão dadas de Ur dos caldeus em rumo à terra prometida. Era Abraão, mas Abraão, mesmo a Bíblia dizendo que ele foi amigo de Deus, não foi um amigo fiel sempre, porque amigo verdadeiro é fiel sempre. Ele não foi amigo verdadeiro porque ele acabou pecando, cometeu um pecado da mentira, colocou o povo do Egito quase para serem destruídos por causa da mentira. Deus levantou o voo do coração dele, veio pousar no coração do filho dele, Isaac. Isaac cometeu o mesmo pecado do pai, veio pousar no coração do neto dele, Jacó. Jacó, o nome já dizia tudo, enganador. Deus queria um amigo verdadeiro. Deus não queria alguém que o enganasse, alguém que dizia que o amasse, mas o traísse. Não. Saímos da dispensação agora dos patriarcas, entramos na dispensação da lei. Na dispensação da lei, Deus acha um camarada bom. O homem tinha uma palavra firme, era sim, sim, não, não. Era um homem de palavra pesada, chamado Moisés. E o Senhor escolheu ele, disse: olha, tu vai conduzir o meu povo. Mas Deus queria alguém que, assim como fosse amigo dele, fosse parecido com ele, e pudesse, ao olhar essas pessoas, tivesse amor pelas almas. E Moisés começa fazendo tudo errado. Ao invés de começar dando a vida como todo bom amigo faz, ele começa matando um homem, enterrando ele na areia. Deus esquece o episódio. Lá na frente, chegando já perto da terra prometida, Moisés se desequilibra, e o amigo fala com ele: Moisés, conversa com aquela pedra que ela vai dar água. Moisés se desequilibrou, pegou um cajado e lascou uma cajadada na rocha. E o Senhor disse: Moisés, tu não é meu amigo, porque aquela rocha não era uma rocha comum. Aquela rocha de Meribá aponta para o meu filho tremendo e eterno, que será o alicerce da fé da raça humana. Não pode se bater nele. O Senhor não conseguiu uma amizade no Velho Testamento que lhe fosse muito cara, sobre a qual ele pudesse permanecer para sempre. Terminamos essa história. Eu quero que você olhe para o céu e veja a pombinha eterna entrando de volta dentro da sua grande arca. O Senhor está sentado no seu trono agora. Veja a face do Todo-Poderoso, se é que podes imaginar. Não há sorriso nos seus lábios, não há brilho de felicidade nos seus olhos. Ele está pensativo, está com o seu queixo sobre as suas mãos e os seus cotovelos em cima dos seus joelhos. O Senhor está olhando para a raça humana se matando, se destruindo, dizendo: tudo o que eu queria era ser amigo deles, mas eles não me entenderam. E agora o Senhor
Senhor grita no céu, um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada, e o Senhor diz assim: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O ser humano não quis ser, meu amigo. Quem é que vai? Na terra não tinha ninguém, debaixo dela também não, em cima dela também não. Quando tudo parecia estar perdido, se levanta do lado do trono do Pai, do lado direito dele, um ancião de dias, cabelos brancos como a lã branca, uma roupa de linho fino sobre o seu corpo, um cinturão de ouro no seu peito, pés reluzentes como latão que saíram da fornalha, olhos como chama de fogo. Abre a sua boca e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim lá. Imagine comigo o diálogo. O Senhor falando com o filho: filho, mas eu já fui. O ser humano me desprezou. Eles não quiseram ser meus amigos. Eu imagino o filho, como sempre complacente, que é intercessor por natureza, dizendo assim: pai, eu acho que eu sei por que não funcionou. Por que, meu filho? Porque o Senhor foi lá na terra, mas o Senhor foi muito distante do ser humano. O ser humano é mortal, sente dores, sente frio. O ser humano é traído todos os dias. O ser humano sabe que a sua vida não é eterna na terra. O ser humano sabe que a vida é passageira. E o Senhor foi lá, sentado nas asas dos anjos. O Senhor foi lá, fazendo o monte tremer. Eles olhavam para o Senhor: pai, na realidade eles não te temiam, eles tinham medo do Senhor, porque temor é respeito. E eles não tinham temor a Deus, eles tinham medo de Deus. Tinham medo dele, porque quando o Senhor ficava virado, ele abria a terra e engolia todo mundo, fazia chover fogo do céu. Então eles tinham medo de Deus. E Jesus dizendo: pai, talvez tenha sido por isso. Pai, eu tenho uma outra ideia. Que ideia, filho? Eu vou descer lá, mas eu vou descer igual eles. Como, filho? Eu vou abandonar a minha glória, eu vou desfazer de tudo que eu tenho de eternidade, e vou ser de carne e osso, para tentar entender o que se passa na cabeça daquele povo lá embaixo. Eu vou tentar conquistar amigo, não numa multidão, vou conquistar um por um, no tete a tete, devagarinho. O Senhor aprova? Desce lá, filha. Aí a pombinha alça voo, seu segundo voo, e ela vem para a terra. E quando veio à terra, foi uma das manifestações mais lindas da Bíblia. Eu sempre gosto de falar do nascimento de Jesus. Tinha uma moça 2000 anos atrás, dentro de um casebre, lá numa terra longe. Estava lá arrumando a sua roupa, o seu enxovalzinho para se casar. De repente, uma luz fulgura dentro do seu quarto. Ela vê pela parede a sombra. E quando ela olha para trás e vê quem é que estava lá, antes dela tomar um susto, ter um ataque cardíaco, o ser que estava lá dentro se apresenta assim: ó, bendita sejas tu entre as mulheres. Ela: mas quem és tu? O senhor não é judeu. O judeu não diz bendita sejas tu. O judeu diz Shalom Adonai. Ele diz: disseste bem, eu não sou judeu e também não sou terráqueo, eu sou celestiano. Meu nome é Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus e vim aqui te fazer uma promessa. Você ficará grávida a partir de hoje, e de ti vai nascer um que vai simplesmente transformar a raça humana. Ele vai conquistar amigos. E ela bota a mão na barriga: mas eu não me casei ainda, como é que vai ser? Fica tranquilo, ele já pensou em tudo. A sombra do Todo-Poderoso te cobrirás, será cheia do Espírito Santo, porque aquele que vai nascer de ti vai impactar a humanidade. Aleluia. Lá vem ele, está dentro da barriga da mãe dele, está sendo transportado. Com 9 meses eles são obrigados a ir para Belém. Quando chegam em Belém, todo mundo conhece a história, na época do recenseamento não tinha lugar para ficar, não tinha hotel, não tinha nenhum lugarzinho. E a mulher sente ânsias, está sentindo dores, a placenta se rompe. Eles lembram que na entrada da cidade encontraram uma caverna aberta, uma estrebaria que era uma cavidade numa rocha, onde os homens colocavam os seus animais em época de tempestade. E diz: vai ter que ser ali. E entram lá dentro. Enquanto entram lá dentro, ele está ajeitando a sua mulher, que já está em posição de dar a luz. Não tinha um berço, então pega lá um coxo onde os animais comiam, forra com uma espécie de pano. E agora eu quero que você imagine um judeu que tinha asco a sangue, que não podia suportar uma mulher ensanguentada, que a mulher tinha que ficar impura. Um pai ter que pela primeira vez na vida ser transformado em ginecologista obstetra. Lá vai José, já com meia idade para cima, achando que já tinha visto de tudo na vida, agora ter que ajudar a fazer o parto
parto da mulher. Enquanto ele está fazendo um parto aqui embaixo, na terra ninguém tem noção, a não ser os demônios, que já com certeza ficavam à espreita, porque os demônios, mesmo não sendo oniscientes, sabiam da profecia de Gênesis 3:15, conforme eu preguei aqui o ano passado. Os demônios, sabendo disso, com certeza mandaram um demônio ficar do lado de Maria. Todas as mulheres que se engravidavam naquela época recebiam do seu lado um demônio, porque o demônio ia tentar destruir o caráter da criança, para que ela não fosse santa e não fosse assim o Messias. O demônio, só o demônio está lá na porta. Imagina um demônio feio, parecendo Danny DeVito, baixinho, gordo, asqueroso, careca, feio que dá dó. Está lá ele comendo as suas unhas, olhando para dentro, a mulher em trabalho de parto. Eu acho que até o demônio ficou com pena. Você, essa aí é uma coitada, além de engravidar, não é do marido dela, ninguém sabe quem é o pai, porque os demônios não são oniscientes. Ninguém sabia que era o pai daquela criança até então. Além de não ter pai, ainda vai nascer dentro de uma manjedoura. Ai, infeliz, pobre é pobre mesmo. Só que ele não sabia que havia um envolto de mistério, havia uma revelação na eternidade. Se na terra ninguém dava atenção, lá em cima no céu, eu quero que você olhe para lá e veja Deus debruçado na janela da eternidade, sorriso de orelha a orelha, os anjos passando dizendo: Senhor, o Senhor está muito feliz hoje. O que é que foi? É que hoje meu filho vai nascer. Senhor, teu filho vai nascer. Vai lá na terra, dá uma olhadinha lá embaixo. E mas Senhor, cadê? Nós não estamos vendo o trono, nós não estamos vendo o palácio. O trono dele é outro, o palácio dele é outro. O Senhor bate palma, eu quero aqui na minha presença os anjos que cantam no coral. Lá vem um serafim com 6 asas, uma batuta na mão. Pois não, Senhor, o que é que tu queres? Eu quero que você prepare um hino para cantar. Senhor, desculpe a pergunta, onde é que o Senhor quer que nós vamos cantar? Na Ursa Menor? Tu queres que nós vamos cantar no 7 Estrelas? Tu queres que nós vamos cantar em qual? Na Via Láctea? Em qual dos universos paralelos que existem? Não, vocês vão cantar no planeta Terra. Senhor, mas por que nós nunca cantamos lá? É que hoje está nascendo um camarada lá que é muito importante. Desculpa aí, Senhor, eu sou serafim, eu não devo perguntar, mas eu vou perguntar porque eu sou curioso. Senhor, já nasceu tanta gente importante, nós nunca fomos lá. Nasceu Hammurabi, nós não descemos no nascimento dele. Nasceu Alexandre o Grande, nasceram os faraós, nasceu Tutankhamon e nós nunca descemos. Senhor, ele é rei. Não, serafim, ele não é rei, ele é rei dos reis, é Senhor dos senhores. Pronto, nasceu ele. Vamos direto lá para o batismo dele. Tem um certo cidadão que comia mel silvestre com gafanhoto, está ele lá batizando nas águas do Rio Jordão. Uma multidão gostava de ouvir ele porque ele era um pregador pentecostal. Embora chamassem ele de batista, ele era um batista pentecostal, porque fizeram as perguntas para ele, dizendo assim: eu batizo com água, mas vai vir um aí que vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Está ele batizando nas águas do Rio Jordão, e a multidão estava lá tudo curiosa, porque ele era um camarada bravo. O pregador, para prestar, tem que ser bravo, tem que ter coragem, não pode ser frouxo, não pode ter medo de perder público, não pode ter medo de perder oferta, não pode ter medo de perder oportunidade, não pode ter medo que as portas. Pregador tem que ter caráter, não apenas carisma, tem que ter caráter. E João está pregando, e a mensagem dele é deixar todo mundo uriçado, porque ele olhava, bispo, e chamava todo mundo assim: bispo Paulo Moura, ó sua cobra maldita, venha cá para ser batizada. O povo olhava e dizia: o cabra é doido, ele chama todo mundo de cobra, vamos lá ver ele. 5.000 pessoas eram batizadas por dia por ele e pelos seus discípulos, e a multidão se ajuntava. E quando aparecia um fariseu, quando aparecia um saduceu, eles diziam assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos e sejam batizados aqui para arrependimento dos vossos pecados. E João está batizando lá. Eu gosto sempre de fazer isso. João está batizando e chamando todo mundo de cobra, e a multidão: dá-lhe, João, que cobra é essa? E João chamando: vem cá sua jararaca, tibum, vai embora. Vem cá sua urutu cruzeiro, tibum, vai embora. Sua surucucu, vem cá. Sua naja, sua cobra sucuri, vem cá. E o povo: eita, pregador, chama essas víboras aí. De repente João estica a mão, e quando ele vai chamar, a boca dele trava. O povo olha e fala: João, que cobra é essa, João? Que víbora é essa? Ele: não é víbora, não é cobra, é o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro. Lá vem o cordeiro. Eu quero lhe falar agora que você se prepare. Se tiver um lenço na mão, prepare também, porque tu vai se derreter aqui. Eu quero lhe falar quanto custou a sua amizade.
Ele chegou na terra, depois do batismo dele, ele saiu logo procurando amigos. Eu abro um parênteses para dizer isso aqui. Amados, temos no céu um Deus que é carente. Pastor Marco, essa palavra não orna com Deus, porque Ele é soberano. Respeito, eu tenho respeito. Por ter respeito, é que eu estou falando aqui sobre os sentimentos dele. Temos no céu um Deus carente. Pergunte para mim do quê? Não ouvi, pergunte para mim, pastores, do quê? Deus é carente da sua voz,